Vida Longa CBN. Começando o nosso Vida Longa para saber se alguns alimentos que a gente gosta muito, mas que é bom evitar, podem ser substituídos para a gente garantir uma longevidade. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a nutricionista Beatriz Gáudio. Doutora Beatriz, bom dia. Bom dia, Patrícia. Que ótimo estar com você novamente. O prazer é todo meu. Doutora Beatriz, olha só. A gente tem aqui a história de uma nutricionista, uma colega sua, só que lá no Japão, a Michiko Tomioka. Ela sempre foi apaixonada por comida, acompanhou a mãe, a tia. A mãe tem 86 anos, saudável, linda, maravilhosa, superou um câncer. A tia tem 96 anos de idade e ela, com todo o aprendizado da mãe, da tia, ela foi juntando esses ensinamentos com o crescimento do Japão, que é considerada a nação mais longeva do mundo, estudou nutrição, se especializou em longevidade, baseado também na história da família dela, e chegou a uma conclusão de que 6 alimentos devem ser evitados para a gente conseguir uma vida longa e saudável. Sim, para a tristeza de muitos, nessa lista tem cachorro-quente, hambúrguer, refrigerante, cereais açucarados, queijo cremoso, doces carregados de açúcar e ricos em amido de milho. Eu sei que eu estou fazendo muita gente chorar agora com essa notícia, infelizmente, mas isso é no Japão, né? O estudo dela é lá. Se a gente trouxer isso para o Brasil, é possível ou todo mundo morre de fome ou de tristeza? É totalmente possível. Assim, eu acho até importante a gente falar, sabe, Patrícia, que o Japão é realmente considerado a nação mais longeva do mundo, só que a gente tem regiões, né, do planeta que são consideradas, né, as Blue Zones, né, que são as zonas azuis, que são áreas do mundo onde as pessoas têm uma expectativa de vida excepcionalmente alta. E assim, além do Japão, a gente tem, por exemplo, uma região na Itália, na Costa Rica, na Grécia e também, pasmem, nos Estados Unidos. Olha. Porque assim, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque quando a gente pega alguns alimentos do Japão, né, a gente pensa, meu Deus do céu, vou ter que começar a comer tofu agora, eu vou ter que cortar aquele churrasco, eu vou ter que, sabe? E assim, não é por aí. Porque o que eu acho bem interessante dessas Blue Zones é que o mais importante de tudo, inclusive, é estimular a alimentação local, né? Porque aonde a gente nasceu é muito importante, né? Que o nosso organismo ele já está preparado, né, para consumir aqueles alimentos daquela região, né? E assim, qualquer lugar do mundo que você estiver, né, você vai ter acesso, né, a alimentos locais, assim, né, que são produzidos naquela região, né? Então, eu acho que é muito importante a gente trazer isso para a nossa realidade. Então, igual o Brasil, a gente tem uma riqueza muito grande, né, em relação a frutas, vegetais, legumes, até mesmo proteína, né, de origem animal, porque muita gente acha que, né, agora eu tenho que parar de comer carne. Não é nada disso. A gente só precisa de dar prioridade à melhor qualidade, né, desses alimentos. Então, totalmente. Baseado na proteína animal, a gente conversava com Adalberto Cordeiro, aqui antes antes do Vida Longa começar. Adalberto, gente, a gente brinca com ele, mas ele está fazendo todo um preparamento físico, uma preparação física, né? Com uma alimentação saudável, para ganhar massa muscular, tem toda uma dieta a seguir. E Adalberto, segundo Alberto Borém, como é que Alberto falou? Tá sustentando a cidade de Santa Maria de Jetibá, né? Que é o município que concentra a maior produção de ovos do país. Adalberto, doutora Beatriz, ele come 9 ovos por dia. O Zé Carlos Schaefer fez a conta de que ele come 270 por mês. E em 6 meses ele já comeu, no primeiro semestre,
pegar aqui a conta, Patrícia, que eu tava fazendo as contas. 1.620. 1.610. 1.610 ovos no primeiro semestre e a gente está começando o segundo semestre agora, ele já comeu 3 hoje. Já comi 3 hoje. Já comeu 3 hoje. Ó, Ovo se tiver uma pode? inflação, ovo super pode. Se tiver uma inflação dos ovos, a gente já sabe quem é a culpa, né? Pois é, aí eu fiquei pensando, será que o ovo pode? O ovo deve poder, mas não pode dentro de um hambúrguer, né? A verdade é a seguinte, né? O que eu acho interessante a gente até falar é que quando a gente pensa em longevidade, né, nessas regiões que a gente comentou sobre, que são as blue zones, o equilíbrio ele é a chave. Né? É importante né, ressaltar que eles não adotam uma abordagem de proibição desses alimentos, mas sim eles priorizam uma alimentação equilibrada e moderada. Então, assim, o que é importante a gente pensar? Como que é a minha rotina? Assim, o que eu faço 80% do meu tempo, sabe? Porque chega no final de semana, eu tenho, sei lá, é um hobby meu, da minha família, dos meus amigos, ir a algum restaurante, né? Ou então fazer um hambúrguer em casa. Eu acho que tá tudo bem, sabe? Porque eu acho que essa cultura de proibição, eu acho que ela gera mais mal do que bem. Então, se eu vou fazer, se eu puder priorizar uma carne de boa qualidade. Tem muita gente, né, que prepara a própria carne em casa, né, com patinho, a carne de hambúrguer, um pão de boa qualidade, né, colocar o ovinho ali no meio, né, esse ovinho aí dá para até fazer de uma forma ele fritinho, mas de uma forma ali mais saudável, mesmo sem óleo, ou então uma pingadinha, pingo ali de azeite, né. Aqui em casa, inclusive, a gente faz isso. Né, o Gabriel, ele adora fazer assim na churrasqueira, a gente coloca ali, então assim, a gente come hambúrguer, mas de uma forma mais saudável. Gabriel né? é seu Então, filho? Não, o Gabriel é meu namorado. Ah, seu namorado. Isso. Então, eu comento assim, Gabriel, como se todo mundo soubesse, né? Mas assim, graças a ele, a gente gosta de cozinhar muitas coisas em casa, né? Então, eu acho que esse daí também é um ponto-chave, sabe? A gente priorizar a qualidade daquilo que a gente está consumindo, né? E fazer coisas mais caseiras. Porque se a gente for numa rede de fast food, é totalmente diferente. Né? Se você olhar como que é o preparo, os aditivos químicos que eles usam naquela carne, né? E todo aquele processo ali, porque são alimentos super ultraprocessados, né, ali que eles usam. Então, aí não é muito interessante. A senhora falou do ovo, né? Do pão. O Giovanni está participando com a gente aqui, dizendo que ele... Nossa, Giovanni. Ele disse que ele trocou 5 pães por dia para 1 pão por dia, mais 2 ovos por dia, ele já perdeu 3 quilos. Sensacional. É por aí mesmo. É a diferença, né? Porque assim, quando a gente pensa em emagrecimento, Patrícia, é muito importante a gente pensar, observar como que está a distribuição de proteína ao longo do nosso dia. Então, se eu reduzo um pouco o carboidrato e aumento a proteína, eu vou continuar tendo saciedade, porque a gente tem uma ideia um pouco equivocada, achando que, nossa, mas eu vou ficar sem energia se eu tirar, né, meus 6 pãezinhos do dia. E não é verdade, às vezes você vai sentir até um pouco mais disposto, eu tenho certeza, e com mais saciedade, porque a proteína, o nosso corpo ele gasta mais energia para quebrá-la, né? Então a gente tem mais saciedade, né? Contribui para o nosso emagrecimento, consequentemente. Bom, a gente já falou do hambúrguer, né? Pãozinho mais saudável em casa, né? Fazer em casa, escolher uma carne, usar menos gordura para fazer e dá para comer um hambúrguerzinho maneiro em casa. Agora, por exemplo, ela citou o cachorro-quente. O cachorro-quente é uma delícia, mas tem um baita do embutido ali, que é a salsicha ou a linguiça. Dá para substituir isso? Não. Olha, isso é uma coisa complicada, viu, Patrícia? Porque tudo aquilo de ruim, como se juntasse tudo e colocasse ali e fizesse daquele formato. Tá Mas até é tão bom. É tão ruim, gostoso, mas é bom. né? Você sabe, Patrícia, para você ver como que as coisas vão mudando. Eu lembro que quando eu era criança, eu estudava numa escola em Vitória que todos os dias o lanche ou era cachorro-quente ou era pão com manteiga.
né? E assim, a gente vê como que, assim, depois a gente vai tendo essa informação, né? Porque na nossa geração, assim, quando a gente era mais novo, a gente não tinha noção que tudo isso fazia mal, né? A gente foi vendo isso ao longo do tempo quando as pessoas foram ficando doentes, obesas, né? Então começaram a prestar mais atenção, né, nessas opções práticas que a gente tem e tentaram voltar para aquele esquema de alimento de verdade. Né? Então, se você olha essas Blue Zones aí, eles basicamente falam assim, olha, corta ultraprocessados, alimentos processados e vai para o caminho da comida de verdade. E realmente a salsicha tá até viralizando assim, vários reels hoje no Instagram, não sei se você começou a ver, as pessoas falando, os piores alimentos. Não, eles sempre começam pela salsicha. Infelizmente, o alimento aí não é legal, infelizmente. E até difícil, né, de substituição, porque é um alimento que não é alimento de verdade, né? É muita coisa ali industrializada jogada naquele meio. Até, não sei se você lembra, até uma notícia, assim, há uns anos atrás, que eles tinha empresas que colocavam até papelão ali no meio. Você lembra disso? Eu lembro disso. Eu fiquei um tempão sem comer salsicha depois disso. Depois você esquece. Depois disso, por que eu parei de comer salsicha mesmo? Não lembro. Então tá, vamos voltar. Mas eu lembrei agora. Mas olha só, a gente também ouve falar de salsicha de frango, salsicha de peru, além da salsicha comum. Ainda assim é perigoso? Não dá nem para substituir essa salsicha comum que a gente conhece por uma salsicha dessa? De qualquer forma, embutido tem que ser evitado? Olha, o embutido, o principal ponto dele, assim, que a gente sempre menciona, é porque normalmente ele tem muito sódio e muito aditivo artificial também, né? Além, claro, né, da carne ali no meio. Então, normalmente o ponto é esse. Mas é uma dica que eu dou, assim, para todo mundo, que eu acho, assim, super importante, tudo que a gente for comprar, a gente lê a lista de ingredientes. Porque, assim, hoje a indústria também está muito avançada, né? A gente compra algumas coisas que você olha a lista de ingredientes, que são alimentos ali minimamente processados, né? Que você consegue identificar ali, nossa, só ingredientes naturais. Então, se a gente conseguir encontrar uma salsicha, até hoje porque hoje eu realmente não encontrei, a salsicha que está ali, frango, temperos naturais, nada mais. Perfeito. Beleza, vale. Doutora Beatriz, fica comigo, a gente só vai para o Repórter CBN e volta para falar dos outros alimentos. Tudo bem? Tudo bem. Minutinho, a gente já volta. De volta com o nosso Vida Longa CBN, conosco está a doutora Beatriz Gáudio, ela que é especialista em nutrição comportamental. Estamos falando sobre uma pesquisa, né, um trabalho de uma nutricionista japonesa, que falou que 6 alimentos devem ser evitados para que a gente possa ter uma vida mais longa e saudável. Falamos do hambúrguer, do cachorro-quente, ainda temos aí os cereais açucarados, queijo cremoso. Doutora Beatriz, né, aguardou a Rede CBN, está conosco de volta. Obrigada, viu, doutora? Imagina. Então, falamos aí do cachorro-quente. Se alguém, por favor, encontrar uma salsicha, né, que seja só frango, avisa todo mundo aqui. Mas pode ter uma opção, porque o legal do cachorro-quente não é só o embutido, né? Tem gente que come só o pão e a salsicha. Mas tem aquele molho de tomate, cebola, aquilo ali. Em vez de uma salsicha, bota uma tirinha de frango. Rola? Rola, e tem muita gente também que faz com carne moída. Não sei se a ver, mas pelo menos na minha casa eles faziam, quando era criança, eles misturavam, faziam agora gororoba ali de cachorro quente, que rolava uma carne moída ali no meio. E assim, eu acho uma delícia pão com carne, eu adoro. Então você usa molho de tomate, bota ali uma carninha moída, né? Joga esse molho de tomate, dá para fazer ele mais caseiro também, né? Nativa, super saboroso, usa um manjericão fresco ali, que eu acho que dá um sabor também muito gostoso. E vai brincando, né? Eu acho que tudo dá pra gente substituir, né? Basta usar realmente a criatividade. É isso aí. Agora, o que são esses cereais açucarados? Esses cereais açucarados, porque assim, nessa reportagem que você está citando... da pesquisa da japonesa. Ela ficou impactada quando ela foi morar nos Estados Unidos, né? Ah, e aí
foi ver o estilo de vida, né, das pessoas. Por isso que ela mencionou, meu Deus, é cachorro quente para todo lado, é hambúrguer. Porque aqui as pessoas, eles têm muita cultura de acordar e usar aqueles cereais mesmo, sabe? Que jogam no potinho e Uhum. jogam Com leite em junto. cima. É muita cultura deles, né? Quando a gente é criança também, é muito comum os pais darem, porque é uma opção rápida, né? Mas é basicamente esses cereais, Esses que porque vêm em ele caixinha, né? Que o pessoal joga da caixinha no potinho, joga leite em cima. já Uhum. tá pronto. Né? Então, assim, eles são para dar aquele gostinho, né, gostoso, para fazer essa mistura com leite, que ficaria sem graça se não tivesse realmente o açúcar, é desse que ela tá mencionando, Aqui no né? E Brasil tem muito disso? Não, né? tem muita gente que é tipo aquele estilo sucrilhos, né? Uhum. Que a gente. Então, assim, tem pessoas que gostam, né? Mas eu acho que é uma coisa mais americana. O americano, sabe, Patrícia, é impressionante, assim, eles pedem delivery desde o café da manhã, assim, é uma coisa que você fica olhando, meu Deus, sabe, realmente é bem complicado aqui, porque você tem muita opção prática, mas ao mesmo tempo você também tem muita opção prática saudável, né, mas nem todo mundo tá muito afim de mudar e não tem muito essa cultura, né, de tipo assim, ai, comida de verdade, né, é muito Uhum. assim, aqui, e assim, no Brasil eu acho que a gente tem um pouco mais de consciência, né, em Que relação à bom. comida de verdade, Já, eu fico sabendo por isso. eu já não me sinto tão culpada. Olha só que legal. A Renata está aqui com a gente dizendo: olha, tem uma forma de substituir a salsicha por Ó, cenoura, né? E também tem uma receitinha de salsicha de grão de bico que parece ser bem saudável. ah, que Grão de legal, bico pode? super pode, o grão de Uhum. bico, inclusive, é um dos alimentos que são, assim, frequentemente consumidos nessas Blue Zones, né, porque é uma alternativa, inclusive, para quem é vegetariano, vegano, né, que não come carne, Uhum. é uma fonte de proteína vegetal, né, e a gente pode até substituir, às vezes, o nosso prato, né, porque a gente brasileiro é muito arroz e feijão, Uhum. é, a gente pode super substituir os feijões por grão de bico, por lentilha, então é super saudável, nutritivo, rico em fibra também. Bom, refrigerante, todo mundo fala mal do refrigerante, né? Nem seria novidade pra gente, né, doutora? Exato, refrigerante, assim, não é uma coisa. Nem aquele zero, né? Às vezes a gente acha que a gente tá arrasando, né? Ah, eu vou trocar, vou pegar o zero. Porque o zero, na verdade, ele é zero caloria, mas aquele lance da lista de ingredientes, vai tentar ler o que tem ali, né? E normalmente são adoçados com adoçantes artificiais, a maioria Uhum. deles. E às vezes, Patrícia, também a gente pensa assim, ai, nossa, o açúcar também não é uma coisa legal. Então eu vou tirar o açúcar de tudo, mas eu vou tacar um montão de adoçante aqui artificial. Sim. Também não é interessante. Né? O mais interessante mesmo é a gente acostumar o nosso paladar, né, com o sabor das coisas. Um exemplo é o café. Né? Ai, o café é açucarado. É um processo, né? A pessoa realmente retirar o açúcar. Eu sempre recomendo assim, não vai colocando adoçante artificial. Quando eu falo adoçante artificial, é aqueles nomezinhos tipo sucralose, aspartame, né? Que a gente compra por aí, né? Então, Aliás, essa assim, o mais semana teve uma polêmica com aspartame também, né? é mesmo, eu Uhum, não aqui no vi isso. Brasil. Não é legal, né? Uhum. Porque é uma coisa, um adoçante que é artificial. E o que que isso afeta, que a gente tem de estudo hoje, que a gente já confirma, né? Que afeta muito a nossa flora intestinal, né? As nossas bactérias intestinais. E as nossas bactérias intestinais, elas são responsáveis pela nossa imunidade, né? Uhum. Por várias funções do nosso corpo. Então, o mais interessante, assim, quando eu quero retirar realmente o açúcar das bebidas, né? Ir reduzindo, né? Se eu sou uma pessoa que já tem o hábito de consumir açúcar, eu vou reduzindo, 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 Hum. até chegar ao ponto que eu não Não preciso mais de precisa adicionar, mais. porque a papila gustativa, né, que fica na nossa língua ali, no nosso paladar, ela se regenera, então a gente vai acostumando. Muitas pessoas têm esse relato aí, olha, eu tomava café com açúcar, hoje, quando eu experimento café com açúcar, eu não acredito como que eu era capaz de, né, tomar uma coisa tão doce assim. Uhum.
O Adalberto traz a polêmica aqui do aspartame no Brasil. Fala aí, Adalberto. É isso, olha, doutora Beatriz, o adoçante aspartame, né, que é encontrado em uma grande variedade de alimentos e refrigerantes, deve ser oficialmente classificado como possivelmente cancerígeno para humanos, é o que afirmam aí relatórios internacionais. Essa classificação frequentemente causa muita confusão, pois ela não permite uma noção clara se o risco potencial é grande ou minúsculo, mas o portal BBC apurou que a Agência Internacional de Pesquisa para o Câncer vai fazer esse anúncio aí daqui a pouquinho, né, nos próximos dias, em 14 de julho. Outras substâncias possivelmente cancerígenas incluem também o aloe vera, o diesel e alguns vegetais em conservas. Então, Patrícia, nos próximos dias, a partir do dia 14, possivelmente a gente vai ter esse anúncio por parte da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, apontando aí que o aspartame, que é encontrado nesses produtos aí, alimentos, refrigerantes, classificado como possivelmente cancerígeno e aí prejudicial à nossa saúde. Aí, doutora. Olha só, e assim, ele trouxe um ponto importante, porque às vezes a gente pensa, não, mas eu não consumo adoçante não, né, eu não coloco nada na minha bebida, só que muitas vezes a gente compra um produto que é adoçado com adoçante, principalmente aqueles que a gente lê assim, produto diet, você pode reparar, diet, light, você pode reparar que os lights foram sumindo, né, das prateleiras, né, porque entendeu, né? Pô, você não é tirar o açúcar e colocar o adoçante. Isso não é sustentável para a saúde. E as pesquisas aí mostrado. Às vezes leva um tempo muito grande, né, para realmente chegar e falar, olha, isso daqui não deveria ser consumido, né? Porque precisa de muitos estudos, muito tempo, apesar da gente ver já na sociedade, né, os malefícios. Os malefícios, né, que deu uma cortadinha. Vamos lá, eu tenho aqui a participação do Alexandro conosco, também dá um exemplo do que ele faz em casa. Vamos lá, o Alberto. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutora aí, Adalberto aí, todo mundo da CBN, aqui é o Alex da Serra. Lá em casa, rola lá um patezinho, com maionese, uma salsinha, uma cebolinha, no pãozinho integral. A gente tá certo ou tá errado, Patrícia? Alex da Serra, um abraço. E aí, doutora, maionese, salsinha e cebolinha, deve ficar uma delícia essa mistura dele. Maionese é uma coisa que é complicada de substituir, né? Porque tem um sabor especial. A maionese, quando a gente compra ela pronta, normalmente tem um ingrediente ali que é o óleo de canola, né? E infelizmente, né, é um ingrediente que a gente encontra em muitos produtos também. E é um ingrediente que, assim, é extremamente inflamatório. Uma alternativa para ele é o Alex, né? Isso. Uma alternativa para o Alex é que a gente tem várias receitas na internet de maionese caseira, sabe? Que você pode substituir. Aqui, onde eu moro, aqui nos Estados Unidos, a gente tem a opção de maionese de abacate, que ela é incrível. Eu, assim, já compro ela pronta. Eu não sei, né, a que pé tá aí no Brasil e também o valor, né? Porque essas coisas com abacate, né, costuma ser um pouco mais caras aí, né? Aqui já é um pouco mais acessível, mas tem muitas alternativas caseiras para a gente fazer da maionese, muitas receitas legais. Poderia usar, de repente, um iogurte? Poderia usar um iogurte, muita gente faz essa troca, né, por um iogurte integral. Até mesmo desnatado, quem tem um pouco mais aí de restrição em relação a colesterol, poderia até mesmo usar um requeijão melhor, um cremezinho assim de ricota, algo assim que não seja também tão, né, cheio de lista de ingredientes não reais. Vou abusar. Creme de leite pode? Creme de leite fresco pode. Pode, viu? Creme de leite fresco. Creme de leite fresco, Patrícia, é aquele que a gente compra refrigerado no mercado. Na garrafinha, né? Garrafinha. Não é o de lata. Não é o não, ou aquelas pessoas que fazem até mesmo creme de leite, que tem muita gente que tem o privilégio de tomar o leite ali direto da vaquinha, né, que ferve, e tem todo aquele esquema que depois, quando você tira a nata, né, aquela nata ela vira o creme de leite. Eu fazia muito aí, Vitória, muito. Você pode fazer o seu próprio creme de leite.
Doutora Beatriz, olha, falamos tanta coisa legal. A gente já entrou nos refrigerantes, mas falou dos açúcares que muitas vezes estão nos doces também, carregadíssimos de açúcar. Então vale a mesma regra, né? Tomar cuidado. E isso, tomar cuidado. Uhum. E aí, pra gente encerrar rapidinho, eles comem muito doce com amido de milho, com maisena, essas Não, coisas? Não, né? não comem Porque ela muitos doces colocou com... também doces com amido de milho e tal. Faz mal? É porque normalmente, eu acredito muito que ela deve estar falando daquelas sobremesas prontas, né? Porque como ela Tá. ficou aqui e ficou em choque, né? Você vai Uhum. nessas padarias, né? Nesses cafés, normalmente a gente compra muitas sobremesas, né? Uhum. Prontas. E não é a questão do amido de milho, porque eu não acho que seja problema o amido. A gente faz muita receita saudável acrescentando o Uhum. amido. Mas eu acho que são os outros ingredientes que compõem, né? Então, você vai comprar uma sobremesa dessa, normalmente tem o amido de milho, normalmente tem O o açúcar. açúcar. E assim, a pessoa que consome isso em grande quantidade também, Patrícia, é um risco para diabetes tipo 2, né? Uhum. Eu acredito que é esse o ponto dela. Mas uma alternativa, até mesmo aos açúcares, que muita gente usa para adoçar bolo e tal, é adoçar com tâmara, com passas, até mesmo um açúcar um pouco melhor, né? O açúcar mascavo. Eu uso muito para fazer bolo aqui, né? Então, assim, quando a gente usa aquele açúcar refinado, infelizmente é um açúcar que não tem muito, não tem nada, né, de Uhum. nutriente. Poucos nutrientes. Então, se você coloca uma opção mais assim, o mel, um xarope de boldo, né? Qual que é o nome daquele? É maple syrup, né? Que as pessoas chamam, que no Brasil é o xarope de boldo, que joga em cima da Uhum. panqueca. As tâmaras são alternativas melhores. E uma coisa também que muita gente acha que é péssimo e não é o chocolate, para a gente ficar feliz, né? Não ser tudo assim, cortar tudo, né, da nossa vida. Só tem que se atentar, Patrícia, Ah. no tipo de chocolate, né? Então, assim, se você se acostumar ao chocolate ali 70%, todo dia quiser comer ali o seu quadradinho, os 20 gramas, 30 gramas ali, você vai ter uma oferta muito grande de antioxidante, né, para a sua saúde, que é muito interessante. Eu como chocolate todos os dias, Mas é 70%. 60%. 70%. A partir dos 50 já melhora, mas se você acostumar ali os 70, quanto mais amargo for, melhor. É aquela questão do paladar, né? O Uhum. que a gente tá conversando. Eu era uma pessoa que, assim, o opereta era o meu favorito da caixa de bombom, chocolate branco. Creme de Era avelã. meu O pereta é favorito. creme de avelã. O Aham. opereta é aquele Carregadinho de açucarado. açúcar. Então, assim, eu cheguei nesse ponto dos 70, eu como hoje 72, né? Super me satisfazer. Então, assim, é o passinho de cada vez. Tá certo. Doutora Beatriz, olha, muito obrigada por conversar conosco. Como Eu- diriam os vulcanos, vida longa e próspera, né? Com, Amém. com essa dieta de longevidade. E muito obrigada, viu, por disponibilizar seu tempo também para bater um papo aqui com a CBN e conversar com os nossos ouvintes e responder as perguntas dele. Obrigada de novo, viu? Com certeza, eu que agradeço mais uma vez o contato de vocês e estou sempre à disposição. Ótimo final de semana. Para a senhora também, um abraço grande. Outro, tchau, tchau. Tchau, tchau.